Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Daiane, eu sou uma das bolsistas do Cursinho Integrar e hoje a gente veio trazer um pouquinho sobre o curso de Pedagogia do IFMG Campus Ouro Branco. A gente trouxe aqui uma entrevista com um dos professores do curso de Pedagogia, Marcos Murta. Marcos Murta, ele é graduado em Pedagogia e mestre em Educação pela UFMG e leciona lá no Campus Ouro Branco há mais de 10 anos. Então, a gente veio aí trazer um pouquinho do curso. Na semana passada, a gente teve sobre o curso de administração e hoje trouxemos o curso de pedagogia para informar as pessoas sobre um possível ingresso, aqueles que se interessam pelo curso. A gente trouxe aí uma breve entrevista para conhecer mesmo sobre o curso. De antemão, já quero agradecer ao professor Marcos Murta por ter aceitado o nosso convite, né? Então, vamos lá. Murta, você tem algo a falar, se apresentar? Quer se apresentar para nós mais uma vez? Pode ficar à vontade. Sim, boa tarde, Daiane, boa tarde para todos. É uma alegria, Daiane, poder vir conversar com você aqui nessa tarde. Bom, eu creio que você já fez as apresentações, sabe? Nós já podemos começar nossa conversa, Daiane. Ótimo, então, Murta, muito obrigada novamente por ter aceitado. Então, vamos lá, eu vou fazer algumas perguntas que vai nortear a nossa conversa aqui. Para quem está assistindo essa live, vai ficar gravada lá no nosso canal do YouTube. Depois a gente pode transmitir também lá pelo canal nosso, pelo nosso site também, e o nosso perfil no Instagram. Então, creio que vai ter muitas pessoas nos assistindo e vai ser bom essas perguntas norteadoras. Então, vamos lá. A pergunta para iniciar a nossa conversa: qual a principal diferença entre o curso Licenciatura em Pedagogia e as outras diversas licenciaturas que há, né? Sim, Daiane. Na verdade, quando nós pensamos assim numa diferença, né, entre a licenciatura em pedagogia e as demais licenciaturas, nós não vamos encontrar diferenças muito grandes, não, tá? Porque quando se pensa, todas elas têm essa preocupação em formar, né, professores para atuar na educação básica. No caso da pedagogia, quando nós falamos da licenciatura em pedagogia, o que ela, em se tratando de educação básica, o que nós vamos perceber é o seguinte: o licenciado em pedagogia, enquanto docente, né, enquanto professor, ele atua na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. Ou seja, a pessoa que faz a licenciatura em pedagogia, ela vai atuar como professor trabalhando com crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, que a gente chama de educação infantil, e vai trabalhar também como professor ou como professora nas séries iniciais do ensino fundamental, no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto anos. As demais licenciaturas, como você disse, elas formam os professores também, só que para atuar a partir do 6º ano do ensino fundamental, né? E cabe à pedagogia formar esses professores que vão atuar, então, na pré-escola, ou educação infantil, e também nas 5 primeiras séries do ensino fundamental. Além de atuar como professor, uma outra característica da licenciatura em pedagogia que a gente não encontra nas outras licenciaturas é que o licenciado em pedagogia, ele pode também atuar como gestor escolar. O curso de pedagogia habilita, né, o estudante para atuar como gestor escolar, né? Como diretor, como supervisor, como orientador, como inspetor. Talvez seja essa, Daiane, a pequena diferença, né, da licenciatura em pedagogia para com as outras licenciaturas. Perfeito, Murta. Então, vai se encaixar com a pergunta 2, o seu finalzinho de fala, que é quais as principais atuações de um pedagogo no mercado de trabalho. Então, Sim. na sua fala aí você falou, né, que é para professora, assim, leciona,
mas também tem a parte da gestão, né? Sim, o curso de pedagogia, na verdade, a licenciatura em pedagogia, ele tem um leque de opções muito grande e que, às vezes, Daiane, até é desconhecido, né, pelas pessoas, porque, às vezes, as pessoas resumem a atuação do pedagogo exclusivamente na docência, né, na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. Mas o pedagogo, o campo de atuação dele é muito vasto, porque onde há necessidade de qualquer processo educativo, Daiane, necessita-se de um pedagogo. Qualquer processo. Com isso, nós temos como possibilidade de atuação de um pedagogo, né, para além da docência e da gestão que eu disse, o pedagogo hoje no Brasil, ele trabalha em espaços não escolares também. Nós temos o pedagogo que trabalha dentro de hospitais, né, que a gente chama do pedagogo hospitalar. Ele vai fazer licenciatura em pedagogia, né, só que ele vai atuar em classes hospitalares. Nós temos pedagogos atuando também, né, dentro das empresas. O trabalho dele dentro das empresas é um trabalho muito próximo e, às vezes, até junto com as pessoas de recursos humanos. Dentro das empresas, o pedagogo, o trabalho dele é basicamente voltado para treinamento e educação. Porque, como eu disse, onde tem processo educativo, Daiane, de qualquer natureza que seja, há necessidade de um pedagogo. Nós temos pedagogos trabalhando aí, né, à frente de escolas que formam motoristas, né, dentro do Detran. Nós temos pedagogos trabalhando na área jurídica, no Ministério da Cultura, enfim, né, trabalhando com o meio ambiente, o leque de opções de trabalho do pedagogo, ele é muito grande, tá? Mas, como eu disse, há no imaginário, diríamos assim, dos brasileiros, que o pedagogo é aquele profissional que trabalha só com crianças pequenininhas e vai até o 5º ano. Mas é muito mais além, tá? Nós temos pedagogos que trabalham só com planejamento, Daiane. Eles só planejam, tá? Nas diversas áreas que você imaginar. Tem algo interessante, inclusive, que poucas pessoas sabem, Daiane. Por exemplo, quando nós temos aí essas entidades que cuidam de menores, infratores, todos, os diretores dessas instituições, obrigatoriamente, eles têm que ter graduação, licenciatura em pedagogia. Então, são coisas muito interessantes e que muitas vezes passam desapercebidas. Mas o campo é muito grande de atuação do pedagogo. Bem legal, né, Murta? E o senhor trazendo as coisas que, às vezes, muitas pessoas podem não ter esse conhecimento, né? Então, vamos lá. E como que é o envolvimento dos estudantes lá do IFMG, de pedagogia, com os projetos de extensão? O Cursinho Integrar é um dos projetos de extensão. Então, conta para a gente um pouquinho como que é essa colaboração, né? Bom, Daiane, esse próprio momento que a gente está vivenciando aqui agora, essa conversa tão agradável, né? Já denota para nós, já nos mostra como que é a participação dos estudantes, né? Haja vista que eu estou dialogando aqui com uma estudante de pedagogia dentro de um projeto de extensão. O nosso curso de pedagogia aqui no Campus Ouro Branco, a gente diz que ele é um curso jovem, né? Ele é um curso jovem, mas nós nos orgulhamos muito desse curso, sobretudo a partir dos estudantes que nós temos, das pessoas que vêm fazer pedagogia conosco. São pessoas que chegam para nós, que se interessam pelo curso, que se encantam com o curso e que se envolvem todas as atividades do curso, porque já é uma característica, Daiane, do curso de pedagogia, né, que desde os primeiros períodos os estudantes já tenham contatos com o ensino, com pesquisa e com extensão. Isso é algo muito caro para nós, né, do curso de pedagogia aqui do IFMG Campus Ouro Branco, e o nosso trabalho aqui é justamente esse, fazer com que os nossos estudantes da pedagogia, desde o início, já tenham contato com todas essas atividades. Até porque, Daiane, isso é importantíssimo, porque quando você pega o pedagogo dentro de instituições escolares,
O pedagogo tem um papel de protagonista dentro das instituições escolares, sim, né? Mantendo o respeito pelas demais licenciaturas, pelos nossos outros colegas, mas quando a gente pensa na escola, instituição ou outros processos educativos não escolares, o protagonismo é do pedagogo. Daí essa nossa preocupação desde o início do período, Daiane, do curso, né, que você já tenha contato com essas atividades, né, de ensino, de pesquisa e de extensão, né, para vocês realmente terem esse contato com a sociedade. O pedagogo não pode ficar muito longe da sociedade, não. Ele está o tempo todo envolvido em processos sociais, em processos educativos, visando sempre a transformação da sociedade para o bem comum de todos, Daiane, de todos. Excelente pontuação aí, Murta. E quanto à estrutura do IFMG? Atualmente, ele conta com quantos e quais laboratórios são utilizados pelos estudantes de pedagogia? Daiane, ainda continuando, né, sobre a tua última pergunta, nós do IFMG Campus Ouro Branco, né, você é a nossa estudante aqui, a nossa infraestrutura, hoje, assim, podemos afirmar isso com muito orgulho, sabe, o Daiane, e sem nenhuma vaidade, tá? Nós temos uma estrutura hoje considerada uma das melhores, foi considerada no processo avaliativo uma das melhores que se tem no Brasil para um curso de pedagogia, né? Nós temos um prédio muito bem estruturado, que já foi todo pensado, né? Com vistas a processos inclusivos. Para o curso de licenciatura em pedagogia, especificamente, nós temos vários laboratórios exclusivos. Nós temos um laboratório de pedagogia, onde os estudantes, né, eles produzem materiais, eles fazem experimentos, eles preparam suas aulas. É um laboratório muito amplo, né, que acolhe não só os estudantes de pedagogia, mas a gente tem atendido até os estudantes dos outros cursos de graduação aqui da casa. Além desse laboratório de pedagogia, nós temos a nossa brinquedoteca. A nossa brinquedoteca é meio que a menina dos olhos do curso de pedagogia aqui, Daiane, porque ela tem uma característica diferenciada. Se trata de uma brinquedoteca universitária. Ela foi pensada, não é um espaço só para as crianças irem brincar, para a gente emprestar brinquedos e tudo. A brinquedoteca universitária, ela é pensada como um espaço de pesquisa, como você própria se interessou em perguntando, como é que se dá a participação do estudante em processos extensionistas? Da mesma forma, nós nos preocupamos com a participação desses estudantes em processos de pesquisa também. E a brinquedoteca tem esse caráter de ser um espaço de pesquisa, onde os estudantes da pedagogia, juntamente com os professores, eles utilizam com todo o material que nós temos lá, né? A gente traz as crianças, ele está preparado para a gente trazer as crianças, para trazer adultos, acompanhados, né, pelos professores e pelos estudantes da pedagogia, para a gente desenvolver projetos de pesquisas que envolvam o brincar. E também nós temos, esses dois são os dois laboratórios que a gente diria que são espaços exclusivos da pedagogia. Além disso, o campus conta tem mais uns 4 laboratórios, né, de informática, de multimídia. Esses laboratórios, eles são compartilhados, né, com todos os cursos, né? E os estudantes de licenciatura têm acesso, é onde os estudantes vão para produzir, né, seus vídeos, suas lives, né? Inclusive, com todas as tecnologias de ponta que nós temos. Perfeito, Murta. Então vamos lá agora falar de currículo. Qual é a principal característica do IFMG Campus Ouro Branco ao compor a matriz curricular do curso de pedagogia? Bom, Daiane, eu não participei, eu não estava na casa ainda, né, quando da primeira matriz curricular do curso. Mas ele foi pensado pelos meus colegas professores, né, que já estavam na casa antes da minha chegada, né, para ser uma matriz curricular diferenciada, né, uma matriz curricular com a cara do século XXI, onde nós tivéssemos, né, um curso de pedagogia
preocupado, sintonizado com as questões atuais. Então, foi uma matriz pensada em processos inclusivos. Isso é muito importante. Nós temos na nossa matriz disciplinas, né, voltadas exclusivamente para a educação inclusiva, onde nós discutimos com os estudantes, né, como que a gente trabalha com os estudantes que precisam de um atendimento educacional especializado. Eu acho que isso é muito importante, porque no século XXI a gente sempre luta, né? É um século para todos, ninguém pode ficar de fora. Então, ao se formar pedagogos neste século XXI, penso eu que é urgente que as matrizes curriculares contemplem, né, disciplinas e, enfim, voltados para a área da inclusão. Algo que também é muito... eu considero esse um ponto muito positivo, Daiane, na nossa matriz curricular. Tá? Você pode observar que nós temos, dentro desses processos inclusivos, nós temos, além dessa disciplina, nós temos outras disciplinas específicas, como tem o ensino de Libras, né? Que é muito forte aqui no nosso curso de pedagogia. E temos também muita preocupação com as questões da alfabetização. Eu acho que é muito importante, Daiane, quando você faz essa pergunta, que isso é um diferencial no nosso curso de licenciatura. Esse olhar que nós temos para a educação inclusiva, para a educação de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, porque até então essa educação infantil ela ficava meio que na invisibilidade. Eu penso que a nossa matriz traz a educação infantil para a visibilidade. A nossa matriz curricular traz a alfabetização para a visibilidade, coloca a alfabetização como algo muito necessário, Daiane. Você sabe disso, você está no curso de pedagogia, você sabe e acompanha os problemas, os déficits que nós, no Brasil, temos em se tratando de alfabetização. E a nossa matriz, ela contempla, né, através de práticas de ensino, através de estágios, através de teorias, né, esse tema da alfabetização, que no meu entendimento, Daiane, sobretudo nesse momento que a gente vivenciou, e estamos a vivenciar ainda, né, de pandemia, pós-pandemia, eu nem sei se eu posso falar em pós-pandemia, né, o brasileiro, né, nós tivemos um déficit muito grande, foram 2 anos, Daiane, de ensino remoto, a alfabetização dos brasileiros ficou muito comprometida, nós temos estudos aí comprovando. Inclusive, você pesquisa, né, alfabetização e sabe disso, Daiane, né? Então, esse olhar na nossa matriz para a alfabetização, eu considero muito importante, considero um diferencial. E, além disso, também nós temos na nossa matriz, também a gente pensa na educação em espaços não escolares, como eu disse no início, né, que o pedagogo ele trabalha em escola, mas ele trabalha em espaços não escolares. A nossa matriz contempla isso também. Tanto é que os nossos estudantes fazem estágios, né? Eles têm 4 estágios, Daiane. Eles têm um estágio na educação infantil, eles têm um estágio na alfabetização com o 1º ou 5º ano, eles têm um estágio na gestão e tem esse 4º estágio, que é em espaços não educativos. Só por aí você fica muito claro, né, a preocupação e o cuidado que se teve quando essa matriz foi pensada. E algo que é importante também, Daiane, dizer que essa matriz ela não é estática, né? Ela está como currículo em constante movimento, certo? E dependendo das demandas, dependendo das necessidades sociais, essa matriz ela é revisada periodicamente, né, para que a gente possa justamente continuar ofertando, né, e formando, né, professores, pedagogos preparados mesmo para lidar aí com os desafios educacionais brasileiros, que são muitos, né, Daiane? São muitos, mas que a gente fica muito tranquilo que o Campus Ouro Branco, o seu curso de pedagogia, tem conseguido, com êxito, responder a essas questões que a contemporaneidade, né, nos coloca. Com certeza, professor.
E é por essas questões, por essa compilação, né, de coisas maravilhosas que o curso oferece, que vai ponderar essa outra pergunta. Recentemente, o curso conquistou nota máxima na avaliação do MEC, ou seja, está em um padrão de total excelência. Qual é o impacto dessa conquista para os estudantes que já estão ingressados e para aqueles que têm interesse em ingressar na instituição? Ô, Daiane, você fez uma pergunta assim que nós estamos em estado de graça até hoje, né, Daiane? Nós passamos agora recentemente, foi nesse semestre, deve ter uns 2 meses, creio eu, por um processo de avaliação, né, do Ministério da Educação, que é um processo, né, ele é oficial, todos os cursos brasileiros são avaliados. Isso gera uma certa ansiedade, uma certa expectativa, porque a gente sabe que é um processo de avaliação muito rigoroso, Daiane, né? Muito rigoroso mesmo. E nós fomos, né, tivemos aí, com muita alegria, né, Daiane, que a gente anuncia que nós obtivemos a nota máxima, né, nosso curso de licenciatura em pedagogia, em se tratando de padrões de excelência, né, ele atingiu a nota máxima. É claro que nós ainda estamos em festa, Daiane, né? O campus Ouro Branco ainda está em festa com essa nota, porque para nós é muito orgulho a gente ver assim, o resultado de um trabalho que foi feito pelos professores, né, pelos estudantes, para que a gente conseguisse essa nota. E é muito bom a gente ver, né, os estudantes, a gente percebe nas conversas com eles o orgulho de dizer assim, professor Marcos, quer dizer, então, que o meu curso de pedagogia aqui, ele tem o mesmo nível da UFMG, da USP, da UFRJ e outras grandes universidades, e a gente diz, sim, sim, isso é muito bacana, Daiane, você poder olhar no olho de um estudante e falar assim, Daiane, orgulhe-se do teu curso de pedagogia, ele tem, né, o mesmo nível de excelência de um curso de pedagogia das melhores universidades brasileiras. Então, nós ainda estamos, né, percebe-se, né, até pela tua alegria, né, pela sua expressão corporal, quando você me faz essa pergunta, e creio também pela maneira que eu estou te respondendo, né? A alegria que tanto os professores quanto a direção da escola e os alunos, nós estamos nesse estado de graça ainda, como eu disse, né? Comemorando aí essa vitória, que é uma vitória dos estudantes, né? Porque nesse processo avaliativo, você participou, estava envolvida, você sabe que os estudantes são fundamentais, né, nesse processo. E é com muito orgulho que nós convidamos as pessoas, né, a dizer assim, olha, se você sonha em ter um diploma de licenciado em pedagogia numa instituição com nota máxima, né, Ouro Branco foi feito sob medida para você. Até porque, Daiane, a gente tem, e eu acho que é importante colocar isso, nós temos muito respeito, Daiane, por todos os cursos de licenciatura, por todas as instituições que formam professores. Mas isso também não nos impede de dizer que nós temos excelentes instituições formadoras, mas nós temos algumas meio irresponsáveis com a formação. Então, o que a gente sempre coloca para as pessoas ao trazer aqui, né, a situação da nossa licenciatura em pedagogia é essa, que as pessoas pensem, né? O que eu quero? De repente, eu posso, sim, Daiane, fazer uma formação aligeirada, me tornar pedagogo em 6 meses, 1 ano. Infelizmente, o mercado está cheio disso aí, né? Mas a pessoa tem que pensar, mas é isso que eu quero como profissional, né? Para o meu sucesso profissional, né? Não seria mais interessante pensar numa instituição com uma certa tradição e que seja bem avaliada? Enfim, para além dessa alegria nossa, né? Eu já até convidei as pessoas aqui a fazer uma reflexão sobre isso, né? Porque, afinal de contas, é o estudante que vai escolher. E é uma escolha, Daiane, que vai impactar em toda a vida dele. Então, eu acho que é isso que é importante, né? Porque você pode terminar o seu ensino médio e daqui a 1 ano, 1 ano e meio, você sair pedagoga numa dessas escolas aí que a gente sabe que vendem diplomas, né? Mas como você pode também escolher um outro caminho, que é o que a gente sugere que as pessoas escolham,
até mesmo pelo compromisso político que a gente tem com a educação, né, Daiane? O Brasil carece de bons professores. O Brasil carece de bons professores. E eu asseguro-lhe, Daiane, que para formar bons professores, ainda no Brasil, continuam sendo as instituições federais que estão à frente dessa formação, as universidades e os institutos federais. Temos excelentes também instituições privadas que formam, mas a maioria esmagadora que forma dentro dessa excelência, desse padrão de qualidade que você mencionou um tempo atrás aí, posso te assegurar com toda certeza, Daiane, são as instituições federais que o fazem. Com certeza. E é nessa educação que a gente acredita, né, Murta? Então, para fechar em chave de ouro, resumindo tudo aqui que a gente fez nessa breve entrevista, o que um estudante encontrará positivamente ao ingressar no curso de pedagogia no IFMG Campus Ouro Branco? E aí? Olha, Daiane, primeiramente ele vai encontrar, ele vai ser bem acolhido. Eu posso assegurar isso, que nós, do Campus Ouro Branco, nós temos é uma das grandes qualidades humanas que nós temos, essa questão do acolhimento. Essa palavra ela é muito forte para todos os docentes do IFMG, de todos os cursos, inclusive, não só da licenciatura em pedagogia. Então, esse estudante, ele pode ter certeza que ele será acolhido, né? Se ele tiver se ele precisar de alguma necessidade educacional específica, de algum atendimento, ele terá no curso de pedagogia, que você sabe disso, nós temos estudantes com necessidades educacionais específicas que estão se tornando pedagogos e pedagogas, porque nós acreditamos no ser humano. Todas as pessoas são capazes e a gente trabalha nessa perspectiva. Estudante chegou para nós, ele sabe que ele vai ser acolhido, que ele vai ser respeitado e que ele vai ser feliz, porque a gente quer que o estudante seja feliz quando ele estiver conosco aqui, tá? E, mais do que isso, eu posso assegurar, quando eu sempre digo para as turmas de primeiro período, olha, a vida de vocês não vai ser a mesma depois que vocês fizerem um curso superior. A vida de ninguém é a mesma depois que eles fazem um curso superior, Daiane. Eu sempre digo, todas as pessoas precisam fazer um curso superior, todos os brasileiros, seja qual for, tá? Então, esse estudante que chega, ele pode ter certeza, ele vai ser acolhido, ele pode ter certeza que a vida dele vai transformar para melhor, tá? Porque o nosso curso de pedagogia é esse espaço de acolhimento, é esse espaço de nós desconstruirmos, às vezes, algumas coisas para construirmos outras. Por isso que eu digo dessa transformação. E digo sempre para os estudantes, quando eu estou professor, se você gosta de gente, se você acredita nas pessoas, se você é despido de qualquer forma, né, de preconceito, que eu sempre digo, ninguém deve ter preconceito, mas pedagogo e artista, para essas duas categorias, não pode, é inadmissível, né? Então, venham fazer pedagogia, porque vocês vão encontrar outras possibilidades de ser e de estar no mundo, porque a pedagogia ela faz isso conosco. Ela é uma área do conhecimento muito aberta, né, Daiane? A gente dialoga com tudo, a gente dialoga com todas as áreas do conhecimento, então não tem como a pessoa vir para a pedagogia e sair aquela mesma pessoa que entrou lá no primeiro dia. Então, eu sempre digo, né, a partir da tua pergunta, o que é que o estudante vai encontrar aqui? Ele vai encontrar acolhimento, vai encontrar conhecimento, vai encontrar possibilidade de transformação enquanto homem, enquanto mulher, né? As pessoas vão ficar melhor depois que elas fizerem esse curso conosco. É isso. Muito obrigada pelo posicionamento, Murta, pelas falas. E é isso o intuito também do nosso cursinho, que é a democratização do ensino superior. A gente, mais do que nunca, sabe a importância de estar em um ensino superior, numa instituição séria e comprometida, né, com uma educação transformadora. E esse é o esperançar, né, de que Paulo Freire tanto nos relembra. É o esperançar tá aí, da gente ter um novo olhar, uma nova visão para a educação.
E estar compondo uma instituição séria como o IFMG é uma gratificação tanto para os estudantes que já estão lá quanto para aqueles que vão ingressar lá, né? Porque é grande a procura, né, Murta? Depois do Enem, o pessoal já fica lá doido para ingressar lá, porque já sabe que é uma instituição séria. Sim. Ô, Daiane, quando você diz aí, né, até citando o Freire, não sei se você observa aí ao fundo aqui, né, do meu escritório, tá aí não sei se está muito claro, né, do Freire, quando você diz, aí eu quero já parabenizar você pelo cursinho integrar, e aí voltando à tua pergunta, né, o que o estudante vai encontrar aqui se ele vier fazer pedagogia? Aí eu já digo para esses estudantes, vocês vão encontrar pessoas como a Daiane, vocês serão pessoas como a Daiane. Veja bem, você aí já, enquanto estudante de pedagogia, à frente, né, de um cursinho integrar, com essa visão maravilhosa de luta, né, por uma escola democrática. Quando a gente fala uma escola democrática, uma escola para todos, mas para todos mesmo, ninguém pode ficar de fora, né? E nessa perspectiva aí que você nos traz do Freire, né, de esperançar, esperançar e esperançar, né? É assim que nós trabalhamos, é assim que nós acreditamos, e é assim que nós somos felizes, sabe, Daiane? Eu sempre digo, eu tenho 56 anos, eu sou professor desde os 17, né? E eu nunca me canso, é uma coisa tão interessante, né? Porque cada dia é de uma forma. Eu acho que isso é muito bacana no curso de pedagogia. Eu digo que cada dia que eu chego para trabalhar é uma outra turma, Daiane. Vocês estão de um jeito, né? Assim, lidar com gente é muito bom. As pessoas que gostam, eu já disse isso no início da nossa conversa, né, Daiane? As pessoas que gostam de gente, que acredita em gente, elas precisam fazer cursos de licenciatura, né? E no caso aqui do campus Ouro Branco, é curso de pedagogia, né? Licenciatura em pedagogia. Perfeito, Murta. Eu queria mais uma vez te agradecer por esse tempo disponibilizado para conversar com a gente. Foi uma conversa rica. Com certeza o pessoal vai ficar encantado. Já era encantado com o nosso curso, com a nossa instituição. E com essas dúvidas esclarecidas, com essas pontuações, foi extremamente necessário para demonstrar mesmo a educação que a gente acredita, Murta. Eu venho agradecer também toda a gestão do cursinho, bolsistas, os coordenadores, que estão por trás desse projeto aí gigante, imenso, em prol de uma educação que a gente está falando aqui nessa entrevista toda, né? Para todos. Uma educação para todos. Isso é muito importante, Daiane. E realmente estão de parabéns, né? Toda a equipe da coordenação. E foi um prazer conversar com vocês. Imagina, eu sempre tenho um tempinho, sabe? A vida é corrida, mas professor Marcos Murta, ele jamais diz não, né, para você, Daiane, nem para nenhum estudante meu. Então, a gente sempre dá um jeitinho, mesmo corre-corre, né, a gente vai se ajeitando. Ah, Daiane, tem uma vaguinha ali entre a lavagem da roupa e o almoço das crianças, a gente faz essa entrevista, né? Mas realmente é sempre muito prazeroso conversar com você, é sempre muito prazeroso conversar sobre qualquer coisa relacionada ao IFMG Campus Ouro Branco e especificamente ao curso de licenciatura em pedagogia. Foi um prazer. O prazer foi nosso. Então, relembrando, essa gravação, pessoal, vai estar lá no canal do YouTube. Também vamos disponibilizar lá no nosso perfil no Instagram, tá bom? Aí pode rever, compartilhar com os amigos, né? Porque uma conversa rara dessa, né? Rica, então deve ser compartilhada. Então, mais uma vez, obrigada, Murta. E vamos compartilhar, né? Para que esse vídeo chegue a mais pessoas, para eles conhecerem a riqueza que é o nosso curso de pedagogia no IFMG Campus Ouro Branco. Obrigada, Murta. Imagina, foi um prazer.